queridos. Então, eu quero falar com você algo hoje, que eu quero começar lá em 1 Samuel. No 1 Samuel, no capítulo 18. Os irmãos estão falando sobre aliança, não é isso? Sim ou não? O tema aqui desse ano para vocês é aliança, né? O pastor Wilson me ligou para falar nisso, para me agendar no dia. Ele falou: o tema nós vamos plagiar vocês, que é sobre aliança. A nossa igreja chama Nova Aliança, o Ministério Nova Aliança. E eu me lembro que uma vez, acho que eu já preguei aqui sobre a aliança, eu já preguei aqui uma vez. Já preguei um pouco sobre a aliança. E o que eu quero falar? Foi na campanha? Ah, legal. E eu queria falar de uma coisa que envolve a aliança, que está em 1 Samuel, no capítulo 18. E quando nós falamos de aliança, para nós ocidentais, é um pouco complicado essa colocação. Porque como a Bíblia foi escrita numa língua diferente da nossa, e os costumes, né, são diferentes, e se fosse, o João falou uma vez que se ele fosse escrever todos os milagres que Jesus operou, o mundo inteiro não seria suficiente para caber os livros. E a Bíblia ela fala de alguns assuntos. Por exemplo, a gente lê primeiro Atos, capítulo 9, e vê o apóstolo Paulo se convertendo. Depois a gente lê Atos, capítulo 13, então a gente tem 9, 10, 11, 12, né? O 13 já começa, então são 5, 6 capítulos. Então a gente vê quanto tempo nós gastaríamos para lermos do capítulo 9 ao capítulo 13 de Atos. Talvez aí, lendo assim, tranquilamente, uns 5 minutinhos, citando. E a gente vê o Paulo se convertendo no capítulo 9 e vê o Paulo saindo para fazer a sua primeira viagem missionária em Atos, capítulo 13. E a gente pensa que o Paulo se converteu no capítulo 9 e depois de alguns dias, depois de 5 minutos, que foi o tempo que nós gastamos para ler a Bíblia, ele já comprou a passagem e a igreja já o ungiu como apóstolo. Mas a gente entende, né, por ler algumas outras passagens das Escrituras, que passaram-se ali pelo menos 17 anos entre a conversão do Paulo e a primeira viagem missionária dele. Ele vai ingressar no seu ministério apostólico pelo menos 17 anos. Ele fala que ficou 3 anos em Jerusalém, depois ficou 14 anos por lado da Arábia, só aí vai dar 17. Porque se ele não fosse dar os detalhes de tudo, que grossura teria que ser o livro. Então quando a gente fala de aliança, aparece apenas escrito, fez uma aliança, mas não dá os detalhes daquilo que envolve uma aliança. E eu quero colocar para você aqui uma coisa. Diga uma coisa. Porque alguns já ficaram preocupados. Meu Deus do céu, se demorar tanto, vai falar até pior então. Né? Então, eu queria ler com você uma coisa que eu queria colocar. 1 Samuel, o capítulo 18. Está comigo aí? Amém. Quem está comigo? Está com Deus. 1 Samuel, capítulo 18, os versículos 3 e 4. 1 Samuel 18, versos 3 e 4. E Jonatas e Davi fizeram o quê? Aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Agora no versículo 4 vai mostrar para nós algo que envolvia um ritual de aliança, algo que se fazia quando 2 ou mais pessoas faziam uma aliança. Isso aqui tem um significado. Isso nós vamos ver aqui agora tem um significado.
Não foi à toa. Eu queria que você olhasse para mim. O Jonatas, ele não está presenteando Davi aqui agora. Quer que você entendesse isso? O Jonatas não está aqui, o propósito dele não é dizer: Davi, você está com frio? Você está muito frio hoje, eu vou tirar minha capa, vou dar para você, eu vou tirar o meu cinto, a minha espada. Puxa, você, tadinho de você, não tem dinheiro para comprar, então eu sou filho do rei, então eu vou dar uma espada para você. Não é isso. Isso aqui envolvia um ritual, ou uma cerimônia, um cerimonial. Ritual, o nome que as pessoas entendem errado, né? Um cerimonial. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Diga comigo: espada, arco e cinto. Diga de novo. Além da capa que ele tinha. Então, o Jonatas, ele não está aqui, querido. Não era Natal, viu? Não é que ele viu Davi desprovido, não é. É que eles fizeram uma aliança. E quantos creem que Deus tem uma aliança com essa igreja? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? Uma das razões para se fazer aliança era para a proteção. O mais fraco procurava se aliar ao mais forte, para que em caso de guerra, de confronto, ele tivesse amparo, como acontece hoje. Em países que são de pequeno porte, o que eles fazem? Ele entra, como tem a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tem algumas coisas que eles têm ali aqueles aliados, porque se eles forem atacados por algum inimigo mais poderoso do que ele tem aqueles fortes também que vão se engajar e vão entrar na guerra para defender. E uma vez feita a aliança, a pessoa não podia se voltar contra o seu aliado. Tá bom, pastor, você já falou um pouquinho da aliança, o que isso tem a ver? O pastor Luiz falou uma coisa aqui, e é uma coisa assim que às vezes a gente fala as coisas, não é por queixa, não é para assim se queixar, não é para reclamar, não é para dizer que se soubesse não estaria fazendo. Mas quando ele disse aqui, né, que comemorar um dia, uma igreja, um povo, já é um mês, já é uma vitória. Que dirá 11 anos. Eu não sei que ele falou isso como eu falo, como outros falam. Não é porque nós estamos desanimados. Eu tenho dito para os irmãos, às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes a nossa mente diz a nós que nós estamos desanimados. E não é um desânimo, é um cansaço. E às vezes o inimigo vem para nos condenar. Diz: está vendo? Você passe por isso aí. Você está desanimado. Não estou desanimado. Estou cansado. Porque cansar nós cansamos. Quem não se cansa? Deus se cansa. Deus fala assim: vocês, ele fala para o povo de Israel, têm me cansado com os vossos pecados. Olha só, né? Causa fadiga. Então eu entendo bem quando ele falou aqui, né, que é para comemorar a vida dos irmãos da Salem que não chegam a 6 meses. Tem igrejas que não chegam a 1 ano. Tem igrejas que não chegam a 3 anos. E eu tenho plena convicção que, se fosse olharmos do ponto natural, essa igreja não teria 11 anos. As dificuldades enfrentadas, as coisas que são geradas. Eu quero de antemão dizer que nós não conversamos, né?
Nós não conversamos. Eu não pergunto, rapaz, nós só passamos os problemas da igreja aí para dar umas cutucadas. Vou passar a fazer, pastor. Encomendar a pregação. Uma vez eu fui pregar na igreja do pastor Vilmar. Já pegou aqui, Vilmar? Já tem? Quem é o pastor Vilmar? Ele falou que uma irmã, eu não sei se chegou a sair da igreja com a família, porque ela falou assim: pastor, que coisa feia. Depois do culto, durante a semana, ela chamou ele e falou: coisa feia que o senhor fez. E ele, querendo saber o que foi, irmã, que eu fiz. O senhor contou toda a minha vida, da minha família, para o teu cunhado. Se o senhor quiser falar comigo, o senhor não manda ninguém encomendado, não. O senhor vem e fala. Porque as pessoas às vezes pensam que a gente conversa. Mas eu estou falando isso aqui é porque a gente sabe das dificuldades do ministério. A gente sente na pele. E os irmãos da Nova Aliança, eu não estou cansado não, eu estou desanimado não. Deixa eu falar para vocês. Mas vocês que vieram comigo, que vocês sabem que vocês fazem parte. Vocês sabem. Porque eu falei domingo na igreja. Eu falei para os irmãos. Eu falei por causa do momento que eu entendi de falar. Às vezes as pessoas falam que deixam de ir na igreja porque falaram alguma coisa dela. Porque ela ouviu falar alguma coisa dela. Eu disse: olha, eu imagino que ninguém, isso para mim lá, e digo em relação ao pastor dessa igreja aqui, é mais caluniado do que ele, talvez. Ninguém é mais infamado do que o líder. Eu disse para o irmão domingo na igreja, falei: de todos que estão aqui, eu acho que aquele que mais é infamado, caluniado, e que as pessoas mais arrumam um assunto para conversar, é sobre mim. Eu vou repetir, nós não estamos aqui, eu não estou dando esse culto para dizer: está vendo, não vale a pena. Pelo contrário, cada dia que passa eu me sinto mais disposto. E creio que ele também, mais animado. Mas a coisa pega, tem hora. Você pensa que nós não temos vontade de um dia levantar e dizer: quer saber? E eu sei que ele trabalha, ele é um profissional liberal, ele é um excelente profissional. É um excelente profissional. Um excelente profissional. E eu sei que se ele fosse movido apenas pelas emoções, eu não preciso. Diz que um cara uma vez acordou, pastor, falou: não vou para a igreja. A mãe falou: como não, filho? Falou: não vou. E não vou mais. E voltou a dormir. Lá pelas 10, Luquinha, a mãe falou: filho, Joãozinho, vá para a igreja. Ele disse: não vou mais para aquela igreja. E foi dormir de novo. Meio-dia, a mãe: filho, está na hora, você tem que ir para a igreja. Ele: não vou mais naquela igreja. Aquele povo chato, encrenqueiro. Não é essa lei nem a Nova Aliança. É uma igreja que tem um país distante aí. As nossas igrejas são bênção. É bênção. Entenda, entenda o que eu ouvi você falar para a gente aqui hoje. Entenda. E ele falou: não vou para aquela igreja chata mais. E a mãe dele insistindo até pelas 4 horas da tarde. Ele falou para a mãe dele, depois dela tanto insistir: tá bom, você quer que eu vá para aquela igreja? Então me dê um bom motivo para eu voltar àquela igreja. Ela falou: você é um pastor. E você pensa que os pastores, em geral, por exemplo, não amanhecem assim um dia? Você pensa que você já não acordou um dia dizendo: quer saber? Eu não vou mais para aquela igreja. E você não é um pastor. Você não é líder talvez de um departamento. E você acordou um dia e falou: eu não vou mais. Por N motivos. Por alguma situação gerada na própria igreja ou por alguma coisa na sua própria vida. Porque os problemas que nós enfrentamos, eles não são gerados oriundos apenas da igreja. Eu estou falando
encontram Davi aqui, eles fazem uma aliança. E quando Jonatas dá a capa, dá o cinto, dá o arco, evidentemente deu flecha, né? E deu a espada, eles estão trocando armas. E o Jonatas está dizendo, o Jonatas como mais forte, filho do rei, está dizendo, Davi, eu vou proteger a sua vida. Eu agora estou aliançado com você e eu vou proteger a sua vida. Ele está dizendo, as minhas armas, as minhas forças estarão daqui por diante, todas elas disponíveis para você. E por que é importante nós entendermos isso, que Deus tem essa aliança conosco? Porque entre nós e Deus, quem é o mais fraco? Quem é o mais fraco? E quantos aqui já quase não sucumbiram diante de uma situação de vício? Quem aqui já não esteve naquele ponto de dizer, acabou. Mas você não desanimou, você não desistiu, você permaneceu firme e depois você foi sendo restabelecido, fortalecido. Já aconteceu com você? Sim ou não? Sim. Por quê? De onde veio essa força? Dele? É por isso que lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, o Paulo fala, no demais, diga para o irmão do seu lado, diga assim, daqui por diante. Diga daqui para frente. Porque é isso que ele está dizendo. Paulo fala no demais, no versículo 10 de Efésios 6. Você quer ler? Abra aí. A gente tem um tempinho aqui, até a meia-noite, meia-noite 15. Oh Jesus. Capítulo 6. Deixa eu posicionar você. Eu gosto de posicionar. Porque a gente às vezes lê só um versículo ou dois, a gente fica assim em contexto, fica pensando, né? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso. E ele falou sobre uma série de assuntos aqui. E o livro de Efésios tem 6 capítulos. O último capítulo tem 24 versículos, se eu não estiver enganado. 24. Então são 6 capítulos dentro do livro. 24 versículos dentro do último livro. E ele começa a falar de um assunto na última parte do último livro. Ninguém deixa para falar um assunto mais importante no final de uma carta. O assunto mais importante geralmente você coloca no começo ou no máximo até o meio da carta. Depois você vai falar beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não é assim? Então o Paulo está falando sobre um assunto e ele fala de coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, querido. De coisas que nós vamos precisar entendê-las e lutar contra elas. Deixa eu te posicionar rapidamente. Ele vai falar do capítulo 5 até o capítulo 6, ele vai falar de relacionamento. E de relacionamentos que estão fáceis hoje de serem vividos. Você quer ver? Casamento. Está fácil manter um casamento hoje, não está? Hã? Não está na mão com mel? Sim. Uma belezinha. Na mão com mel. Doce. A coisa mais simples hoje é casar e permanecer casado, não é, Luquinha? Agora você sabe disso. Eu posso falar, porque ela está aqui para ouvir e ela sabe o que eu vou dizer aqui para ela. E a recíproca é verdadeira, ela poderia falar isso acerca de mim. Nós teríamos N motivos para nos separar. Vocês não, né? Quem aqui não tem motivos para se separar hoje?
motivo, ao longo dos anos de convivência, estamos há 30, quantos anos você tem, Daniel? Já nós estamos há 31 anos casados. Vocês já entenderam, né? Já entenderam? Para quem sabe ler, peguei a letra. Um bom entendedor, letra basta. Uma letra basta. Então, 31 anos. O que eu quero dizer é assim, ao longo desses 31 anos, eu tive motivos para me separar da Darcy. Ela teve motivos para se separar de mim. Pelo meu temperamento, pela minha indiferença muitas vezes, eu não sei o que ela poderia argumentar aqui. E nós vivemos numa fase difícil no início. Mas graças a Deus, estamos aqui, né? Estamos aqui. Não está pensando não, né? Pelo amor de Deus, vai fazer desmentir a pregação. Está sendo já filmado o negócio, está filmado. Mas amados, ao longo desses 31 anos, o que eu quero dizer para você é que nós tivemos situações que, se não fosse um poder sobrenatural em nossas vidas, nós teríamos sucumbido. E nós teríamos entrado no índice dessas estatísticas que são dadas, mais um. Porque a cada dia que passa, aumenta. E o que é triste, aumenta mesmo entre aqueles que conhecem a palavra de Deus. Aumenta. Então o Paulo está falando de uma coisa de relacionamento conjugal. E ele fala de coisas fortes. Ele fala da mulher em submissão ao seu marido. Ele fala do marido amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, do nível de entrega. Agora fala a verdade, não vou falar a verdade. É um pedido difícil que o Senhor fez para nós. Jesus querido. E nós como agora, por favor, amado, vamos dizer a coisa aqui da maneira, vamos pintar o quadro da maneira como ele tem que ser pintado. Essa coisa de que não é fácil, se Deus estiver no controle, é muito fácil, porque é verdade, eu também concordo, mas quem deixa Deus controlar 24 horas por dia a sua vida? Quem está nessa dimensão espiritual? Eu não estou. E naquele pouco momento, naqueles poucos segundos em que Deus não estiver no controle, não está no controle, é o bastante para tragédias acontecerem. Amado, é uma coisa paradoxal. O diabo não precisa de muito tempo para causar grandes estragos. Não é verdade isso? Agora tem algo maravilhoso. Deus também não precisa de muito tempo para restaurar e fazer novas todas as coisas. Deus não fica devendo em nada para o inimigo. Mas vamos dizer, vamos encarar os fatos. Manter um relacionamento conjugal não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui a reclamar da minha esposa, não, senão estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou reclamando dela, não.
me gabando. Eu me lembro do pastor Wilson. Eu vou falar, me permita falar. Você não sabe o que é, né? Confia, né? Você confia, né? Quando eles casaram, eu trouxe do SBT. Do SBT, não, eu não vou falar, eu não vou falar, não. Mas quando eles foram se casar, eu trabalhava no SBT, eu era artista no SBT. Você consegue fazer? Aquelas cortinas chiques, aqueles sofás bem difíceis, você consegue fazer? Uma vez eu estava fazendo um serviço lá, foi uma passada na portaria, a moça estava fazendo meu crachá para eu entrar, e chegou uma artista toda pomposa lá, e entrou e ela parou de fazer meu crachá para fazer o dela. Eu fiquei só olhando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, ela é artista, eu também sou. Ela falou, para de brincadeira. Eu falei, manda ela fazer o sofá que eu faço. Falei, é verdade. Eu falei, manda ela fazer os móveis que ela vai gravar os quadros nos móveis, sentada, que eu decorei, eu fiz, eu tapecei. Manda ela fazer. Sou artista ou não sou? E eu trouxe da Miss Brasil, né? Foi da Miss Brasil, concurso Miss Brasil, que o SBT transmitia. Concurso Miss Brasil tinha uns painéis bonitos de fundo. Um deles foi usado no casamento deles. A igreja forradona, assim, bonita, coisa e tal. Mas eu tenho certeza que o relacionamento dos dois não foi só aquela beleza de fundo. Quantos anos? 30 anos. 3 filhos, quer dizer, 2 filhos lindos e um meia boca. Eu queria ter que fazer com o interior, né? É brincadeira, pastorzinha. Olha o dia eu vou pegar no seu pé. Eu vou refazer, você é lindo. Então sua mãe me bate aqui hoje. Bonitão! Você é lindo. Nós somos 3 filhos maravilhosos. Tem um sorriso bonito. Simpático. E você que está aqui, meu amor, você que tem aí 7, 5, não sei quantos anos, vai falar que você não chegou um momento que você não falou, não vai dar mais. Crise. Então Paulo está falando aqui de relacionamento conjugal. Ele está falando depois outra coisa que está fácil pra caramba hoje, relacionamento pai e filho. Está fácil ou não está? Está na mão do mel e groselha. Leite condensado. Mamão, mel e leite condensado. Você ensina conceito para os seus filhos. E eu não sei se você tem conhecimento disso. A demandada maior dos jovens que crescem na igreja é quando eles ingressam na universidade. Eu conversando com aquela pessoa que está no DVD, aquela mulher que aparece, a gente conversando sobre algumas coisas, ela falou, pastor, meu filho falou para mim quando ele entrou na faculdade, vocês me criaram numa redoma, vocês não me mostraram uma vida. Ela falou, não, filho, nós passamos aquilo em que nós cremos para você os conceitos de Deus. Mas eu precisava conhecer outras coisas. É o que se ouve hoje. E você cumprir aquilo que a palavra fala, e por favor, não venha amarrar o que eu vou dizer, não. Pode amarrar com o nosso cérebro, pode amarrar de mania, pode dizer. Mas que está difícil, está. Mas está amarrado. Com Jesus tudo é fácil. Ele nunca disse que seria fácil, ele disse que seria possível. Tudo é possível ao que crê. Ele nunca disse que seria fácil. Tudo é difícil. E você, o Salmo fala assim, o que ouvimos e aprendemos.
contadouro às gerações, os louvores do Senhor, os seus feitos e as maravilhas que fez. E você senta, quando eu falo senta, não é daquela forma, daquela maneira formal, filho, venha cá que eu vou te falar agora sobre. Não é isso. Você ensina como? A Bíblia fala andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, ao almoçar, dentro do carro. Você ensina o seu filho, não é verdade? Não é daquela forma formal. E acima de tudo com o teu exemplo. Porque alguns dizem assim, uma melhor maneira do pai ensinar os seus filhos é pelo exemplo. Não, não tem a melhor, é a única. Alô? É a única. Você vive aquilo que você ensina. Você pode não conseguir cumprir em tudo, mas você demonstra para ele que você, ainda que tropece, olha, eu tropecei e eu estou errado. O certo é fazer o que eu não fiz. Não é assim, querido? E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm esse conceito de vida dentro de si. Então você não está nem aqui hoje. Mas não está fácil, querido. Nós temos um concorrente muito forte aí fora. Nós temos um inimigo muito forte. Então Paulo vai falar, pais. Ele fala, filhos, sede em tudo obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai. Olha aí, queridos. Honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. As pessoas morrem cedo. As causas da morte, eu não quero entrar no mérito delas aqui, mas pessoas morrem cedo por desonrarem seus pais. E ele fala para os pais, pais, não provoquem a ira os vossos filhos. E o Paulo fala para o Timóteo, nos últimos dias, os homens que viverão nessa terra serão homens terríveis. Ele fala, haverá até matricidas, pessoas que vão matar os pais e as mães. Estamos ou não vivendo isso? Então, como é que eu posso dizer que é fácil hoje um relacionamento entre pai e filho? E ele vai falar depois de patrão e empregado. Ele fala, vós, servos, não roubem os vossos patrões, sejam submissos a eles. E ele fala para os patrões, patrões, não defraudem os vossos empregados. E aquela gente que passa, é greve para cá, não é? Os caras que falam, tem empregado que quer ser patrão. Quem tem funcionário aqui sabe, querido. O dia um cunhado meu falou uma coisa, eu achei um absurdo. O Silvio Santos, que ainda viajaram e trabalharam no SBT também, ele falou, tá viajando com o nosso dinheiro. Que nosso dinheiro é uma obra, o senhor já pagou no final do mês, que lá é dele. Não é? O nosso dinheiro, que nosso, velho. O senhor já pagou. Mas daqui a pouco, vai para outro lugar. Pastor, você é patronal? Você faz parte da, como é que chama lá? Sindicato patronal? Não, estou dizendo que no relacionamento há limites, que chega uma hora que o cara quer ser patrão. Acho que todo mundo, não é verdade, tem que buscar o que é melhor para si. Mas chega uma hora que o relacionamento trava. E não é fácil conviver assim. Por quê? Toda hora há abuso da classe patronal. Deve que cansam. Você cansa como empregado, sim ou não? Que você, vamos falar do lado, você é um bom funcionário, você é lá, mas o patrão, injusto. Você é um patrão bom. Quantas vezes no SBT vinha ordem lá de cima, acabou a regalia? Porque por causa dos infelizes, a gente pagava por aqueles que tinha, por exemplo, tinha pãozinho com manteiga, não tem mais pãozinho com manteiga, acabou. Quem chegou de casa, se quiser tomar café, vai tomar café no bar, na padaria, porque a gente está dando pão.
e não estava nada bom, e pronto. Então eu não sei que tipo de funcionário você é, nem que tipo de patrão você é. O que eu estou dizendo é que esse relacionamento está complicado hoje. E cansa tanto o funcionário como o patrão. Eu não sei que tipo de pai ou de filho você é. O que eu sei é que esse relacionamento gera cansaço. Eu não sei que tipo de esposo ou esposa você é. O que eu sei é que está difícil e cada vez mais. E a igreja não é diferente. E eu sei que para essa igreja aqui fazer 11 anos, ela também viveu situações que geraram cansaço, quase que desistência. Não é? A gente pensa, acho que meu tempo acabou. Acho que... Então o Paulo está falando aqui, e ele fala de tudo isso, e no final do capítulo ele vai falar: fortaleça-se no Senhor. Porque eu sei que não é fácil ser um pai exemplar, ser uma mãe exemplar, ser uma esposa exemplar, ser um marido exemplar, ser um patrão exemplar, ser um filho exemplar. Ele fala: eu sei que você precisa de força. Você precisa de força. Por isso que eu falei, nós teríamos colocado esse assunto que ele vai falar aqui no começo. O Paulo deixou para o final, porque ele traz toda uma história, ele traz todo um contexto, e ele fala agora, para você poder cumprir tudo isso, para não viver tudo isso, para poder viver tudo isso, você precisa, ele fala, daqui para frente, fortalecer-se no Senhor. É o que você precisa hoje, é o que eu preciso hoje, é o que essa igreja precisa depois de 11 anos, é se fortalecer no Senhor. É buscar forças em Deus, é buscar recursos em Deus, porque nós somos sugados. Agora eu espero que você esteja entendendo que nós não estamos falando que esse lugar é um lugar ruim, que a nossa família é um lugar ruim, que nossos filhos são ruins. Estamos falando que essas coisas nos cansam, e nós precisamos de uma força. Agora olha para mim, que nós não temos. Nós não temos. Ela nos é dada. Ela nos é concedida pelo Senhor. Você é o mais fraco, Deus é o mais forte. É em Cristo. Deus trocou armas com você. Deus trocou armas comigo em Jesus. Eu queria que você visse agora o Jesus no lugar de Jonas e você no lugar de Davi. O que ele fez? Uma aliança. O que nós cantamos numa música antiga? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. De novo. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Foi isso? Grande salvação. Foi o que ele fez. Você não tinha forças. Esses problemas que nós acabamos de falar, nós não mencionamos os problemas, as situações que cada um vive de uma maneira diversa, diferente, mas o contexto é o mesmo. E nós precisamos tirar forças de onde não temos, verdade ou não é? Sim ou não? Sim. E às vezes nós chegamos num limiar que nós começamos a ficar quase que os demais no mundo, como aqueles que não têm esperança, é verdade ou não é? As nossas palavras se igualam a daqueles que não têm forças e não têm de onde tirar. Os nossos sentimentos se equivalem e se equiparam àqueles que não têm mais esperança alguma. Mas aí vem a palavra de Deus. Oh, diga graças a Deus. Aí vem o poder de Deus na nossa vida. Porque o Paulo fala assim: no demais, irmãos meus, Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, a palavra força aqui significa a demonstração do poder de Deus. Ele fala: olhe para aquilo
aquilo que Deus tem feito. A palavra força tem esse sentido. É um poder demonstrado. Essa luz está refletindo, essa lâmpada está refletindo uma luz, porque há um poder que gera nela a capacidade de refletir esta luz. Então a luz é a força, ou seja, é a demonstração do poder. Quem aqui ouviu um testemunho há alguns dias atrás, seja ele qual for? Quem já ouviu? Quem já ouviu por esses dias um testemunho? Quem já ouviu algum testemunho ao longo da sua vida? O que é isso? É a demonstração do poder de Deus. Você não está vendo, você não viu um fato às vezes, mas você ouviu falar de uma demonstração do poder. Às vezes aconteceu na sua vida. Quem já não teve uma demonstração do poder de Deus na sua vida? Isso é força. Quando ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, você tem que se fortalecer através da demonstração do poder de Deus que Ele tem feito na sua vida ou na vida de outrem. Por quê? Você precisa disso. Eu preciso disso. Senão nós vamos sucumbir. E eu não quero ser pessimista. Eu não vim aqui para agorar ninguém. Mas eu vim aqui para dizer para você que há um poder disponível em Deus para você suportar, porque os dias se tornarão cada vez mais difíceis. Ai, pastor, fala uma coisa boa para mim, estou falando. Há um poder de Deus disponível para você. E eu quero fechar lendo Provérbios capítulo 31 com você. Faz tempo? Eu preguei tudo isso? Vocês estão olhando? Vocês estão conferindo? Provérbios capítulo 31. Aleluia. Diga obrigado, Senhor, pela força do teu poder. Palavras de Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu? Versículo 1, agora é o 2. E como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Presta atenção agora. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Agora olha para mim. Eu queria que você entendesse que ele não está dizendo assim, ó, vai lá, pague um negócio para o cara lá, leve ele no bar e dá cachaça para ele. Não é isso. Não é isso. Ele está fazendo um comparativo. São conselhos que a mãe dera a ele. Ele está dizendo, olha, há algo que você tem melhor do que outros têm. Os problemas que você enfrenta são os mesmos que muitos enfrentam. As situações nas quais você se vê às vezes são as mesmas. E normalmente uma pessoa, ao passar por aquilo que você estiver passando ou está passando, e era o costume deles, se embriagavam para esquecer o sofrimento, para esquecer as angústias, para esquecer as decepções. Por que é que as pessoas bebem hoje até a ponto de se embriagarem? Por que é que as pessoas injetam coisas na veia,
cheiram coisas? Por que algumas se jogam de cima de um viaduto à frente de um trem? Por que elas fazem isso? Desespero. Por que alguns dão um tiro na cabeça? Desespero. Desespero por quê? Se deparam com coisas que elas não têm mais forças para lutar contra elas. Está entendendo, querido? Ele não está dizendo para dar bebida para alguém. Ele está dizendo, olha, uma pessoa onde está nesse estado, ele está descrevendo a posição de uma pessoa deprimida. Ele está descrevendo a situação de uma pessoa que não tem mais esperança alguma, que até já lutou um tempo contra algo, mas foi vencido. Por isso que o Paulo fala, com você pode ser diferente. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Por isso que a mãe fala, Lemuel, o vinho não é para você. Diga para o irmão, diga, por favor, não vem aqui para falar de como beber vinho. Não é isso que eu estou falando aqui, amém? Amém. E no contexto que estamos falando aqui, diga para o irmão, vinho não é para você. Diga para ele, vinho não é para você. Diga, há uma bebida melhor para você. Diga, há algo melhor para você. Abre Efésios capítulo 5. Fique de pé enquanto abre Efésios 5. Por que uma pessoa bebe, querido? Vai ver com ela, por que ela bebe? É por decepções, é por sofrimentos, é por angústias que ela às vezes nem ela mesma sabe. Problema de alma, é carência, é decepção que viveu, situações que ela esperava viver de uma maneira e de repente aconteceu totalmente diferente. Você cansa, querido, nós nos cansamos, mas há algo diferente para nós, diga algo diferente para mim, diga mais forte, diga algo diferente para mim. Diga por irmão, diga assim, algo diferente para nós. Diga algo bem diferente, algo muito melhor. Aleluia. Aleluia. Ele fala em Efésios capítulo 5, no versículo 18. Ah, você sabia que era isso. Ainda bem que você sabia. Que bom que você sabia. Que bom que você já sabia aquele versículo que eu ia ler. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, porque nele há devassidão, a contenda. Eu posso parafrasear? Eu vou parafrasear. Não tente se fortalecer no vinho. Não tente esquecer dos seus problemas, das suas mágoas, das suas decepções no vinho. Não se embriague com vinho onde há devassidão. Mas, vem comigo aí, vem aí, mas, enchei-vos, diga enchei-vos do Espírito Santo. É aqui que está a força do Senhor para a sua vida hoje. É aqui que está o poder de Deus que vai te renovar, que vai te restaurar, que vai te colocar de pé hoje à noite. É o poder do Espírito Santo. É aqui que está a força para você suportar as lutas, as tentações, as adversidades, os problemas, as angústias, até mesmo as decepções que você possa vir a sofrer. É através do Espírito Santo. Por isso que o Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que ele fala, não se embriague com vinho, porque o vinho não é próprio dos reis, Lemuel. Diga para o irmão, fala aí, Lemuel. Amém, querido? Você é um Lemuel. Você tem uma maneira diferente de resolver as coisas. Aleluia! Eu vou usar o termo que se usa. Você tem um lugar melhor, uma maneira melhor para afogar as suas mágoas. É o poder do Espírito Santo. Ele te revigora. Ele te restaura. E é esse poder que essa igreja precisa para ser restaurada. Para poder suportar os percalços ou as adversidades. É esse poder que eu preciso na minha vida. É esse poder que você precisa
na sua vida.